Olá, meu nome é Cláudio Recco, eu tenho 59 anos, completei agora há pouco em abril, e sou professor, né? Sou professor de História há 38 anos, trabalhei em escolas de São Paulo e trabalho predominantemente com um cursinho pré-vestibular. Certo. Pergunta 1. Qual tipo de conteúdo você mais acessa, no sentido de mídia? Cinema, TV, teatro, música, museus, enfim. Dessas áreas de área vai, genericamente consideradas de cultura, arte, entretenimento, o que eu mais acesso Sim. é música. Mas fora dessa área, o que eu mais acesso é a área de educação, de psicologia da educação. Mas na área de arte, entretenimento, cultura, etc., eu acesso mais música. Certo. E como você acha, a pergunta número 2, como você acha que esse conteúdo é relevante para sua manifestação política? Ou até mesmo para de outras pessoas? Eu acho que é bastante relevante, ele é bastante significativo, né? A arte, de uma forma geral, ela retrata, né, a percepção que o artista tem daquilo que está à volta dele e ele manifesta isso de alguma maneira, né? E essa maneira, a maneira artística, é uma maneira que tende a tocar as pessoas, não só do ponto de vista da razão, mas também do ponto de vista da emoção. É diferente de você fazer um discurso político, né, que te toca pela razão. É diferente de você pegar um discurso político e colocar uma batida qualquer nele, musical, que aparentemente ele continua sendo um discurso político. Então, a minha percepção é que a música, enquanto arte, ela precisa de algo a mais, né? Então, não é apenas colocar alguns acordes num discurso político, né? Mas é ter poesia num discurso político para que toque não só a mente, mas também toque o coração das pessoas. Acho que essas duas coisas são importantes. Certo. A terceira pergunta é: qual a importância desse conteúdo para a sua vida? Como você traz isso para a sua vida? Melhor, como impacta de forma positiva nas suas relações? Eu considero que esse conteúdo ele tem uma importância muito grande, muito significativa, primeiro na minha formação, né? E grande parte dela já está completada, se bem que eu considero que a formação nunca é total e a gente sempre continua aprendendo, tá? Mas eu vejo que a música, ao longo do tempo da minha vida, ela teve um grande impacto na minha formação, ela contribuiu, né, com a minha formação. Ela não foi, difícil dizer, mas em princípio eu acho que ela não foi o elemento decisivo, mas ela sempre foi um elemento importante, né? E ainda hoje ela é importante nas minhas manifestações, apesar das minhas manifestações hoje, do ponto de vista político, elas estarem muito mais restritas do que já foram em outros momentos da minha vida, né? Os artistas, de uma forma geral, principalmente ligados à música, eles ainda contribuem, né, para a minha reflexão. Pergunta 4. Você enfrenta alguma dificuldade para acessar esse tipo de conteúdo? Sei, eu não sei que tipo de dificuldade, mas de uma forma, em princípio não, né? Hoje em dia, por conta aí da pandemia e do isolamento social que a gente vem cumprindo, todo esse conteúdo de arte e de arte musical, ele é online, né? Então, antes havia uma atividade presencial, né, de uma vida musical um pouco mais intensa como ouvinte, como espectador. Eu não sou músico, né, mas participava de eventos, ia a shows, etc. E agora não, mas acompanho, né, todo esse movimento pela internet, pelas televisões, reportagens, entrevistas, né, não são apenas programas que tocam música, né, mas programas que falam sobre a música, sobre a história da música, sobre o impacto da música. Certo. Você acha que a arte pode ensinar algo sobre democracia? Essa é a sexta pergunta. Sexta, não, quinta.
Sem dúvida. Na verdade, a arte ela pode ensinar sobre qualquer coisa, né? Então, ela pode ensinar aquilo que o artista ou aquilo que um movimento artístico pretender ensinar, né? A arte sempre ensina. É verdade que esse ensinamento ele pode ser mais ou menos dirigido, ele pode ter um impacto maior ou menor por conta das formas de acesso, né? Então, hoje em dia eu acredito que exista uma possibilidade de maior democratização para que a gente tenha acesso à arte e a contrapartida ela também é verdadeira, né? Existe uma possibilidade de que a arte então crie um maior impacto, né, sobre a vida das pessoas, né? Inclusive, segundo a pergunta, né, ou conforme a pergunta, criando um movimento de fortalecimento da democracia. Mas eu acho que a música ou a arte, ela pode criar um fortalecimento de qualquer atividade. A gente tem exemplos históricos, né, de modelos políticos não democráticos que também se basearam ou se apoiaram, né, em movimentos artísticos, né, sejam das mais variadas tendências, né, liberais, socialistas, fascistas e etc. Certo. Você acha que a cultura popular contribui para a valorização da história da democracia brasileira? Eu acho que depende do que a gente chama de cultura popular, né? Eu não consigo ter uma percepção muito grande do que seria essa cultura popular. O que é o popular, né? É o que vem do povo? Quem é o povo? O que vem depois? São Sim. as, são as camadas que até então estiveram marginalizadas, são as camadas periféricas, são as camadas que, do ponto de vista econômico, né, têm menor recurso, menores oportunidades. É, na medida em que essa camada popular ela retrata a sua realidade, ela é bastante importante, né? Ou seja, que as pessoas tenham essa dimensão. Agora, fica aqui uma questão, né? Como essa condição de popular, como essa condição marginal, como essa condição periférica, ela é retratada, né? De que forma ela é entendida e manifestada, de que forma ela é explicada, né? Então, a gente tem uma ideia que eu acho bastante genérica de que a cultura popular ela ela é progressista, né? E na minha opinião ela pode não ser. Então ela sempre será importante, por quê? Porque ela retrata um segmento majoritário, né, da população brasileira. Se bem que eu posso pensar que a cultura popular na Bahia é uma, a cultura popular do interior da Bahia é outra, a cultura popular do Rio Grande do Sul é outra, a cultura popular da periferia de uma grande cidade como São Paulo é outra, né? Então existem muitas culturas populares, por isso a definição de popular ela é muito complicada, ela é muito genérica, né? Mas é importante que esses grupos ditos populares, no sentido de estarem marginalizados, socialmente, economicamente, historicamente, tenham um espaço para se manifestar. Tá? Agora, não necessariamente eles contribuirão com a democracia, depende muito do que a arte desses grupos manifesta. Né? Então, é, ela é democrática no sentido de que a gente tem a oportunidade de conhecer muito mais coisas, né? Mas ela pode, no seu discurso, na sua expressão, né, se colocar contra a democracia. Certo. Agora vamos para a última pergunta. De qual maneira você acha que a arte pode ser usada como forma de resistência, ou protesto, né, contra as injustiças sociais a grupos minoritários? É, então, a minha resposta também seria genérica. Eu acho que sempre pode, a arte sempre é mais do que uma manifestação artística, né, de sensibilidade, de emoção, né, mas ela também ela sempre manifesta alguma coisa.
Tá? Nem sempre, como eu já falei, a arte é resistência, muitas vezes a arte é apoio a determinados modelos políticos, sociais e econômicos, mas ela sempre é expressão de uma mentalidade, ela é sempre expressão de um universo, né? E nesse sentido ela pode contribuir muito. Agora, como? Buscando, eu acredito que buscando uma maior conscientização dos próprios grupos populares. Né? Eu não vejo a arte popular como uma coisa que possa promover mudanças ao atingir as camadas mais elitizadas. Né? A arte popular ela tem um certo impacto sobre um setor que a gente chama genericamente de classe média, que é a juventude de classe média. Mas a impressão que eu tenho é que não passa muito daí. Essa juventude de classe média, quando deixa de ser juventude, e ela tende a ser mais conservadora. Né? Então, eu acho que a arte popular ela tem que ocupar os espaços populares. Aí é que ela pode promover transformação. Eu não acho que ela tenha que convencer a grande mídia, as grandes gravadoras, as grandes produtoras, né, ou a elite de que ela existe. Ela tem que se mostrar, né, ela tem que dar, digamos assim, dar o seu recado para as camadas populares. Entendi. Perfeito, professor. Acabamos por aqui, então.